Olá pessoal, aqui é a professora Ana Beatriz, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Sejam bem-vindos à nossa aula 2. E hoje a gente vai falar, gente, sobre o apartheid e sobre o Ned Belly. O que é o apartheid, gente? O apartheid, em afrikaner, significa segregação, foi um regime de separação racial ocorrido na África do Sul de 1948 a 1994. O apartheid, gente, ele privilegiava a elite branca do país e excluía os negros dos espaços públicos, da educação e de postos de trabalho. Então, o regime ele começou a ruir através da pressão internacional dos protestos internos e graças à liderança de Nelson Mandela. Então, o apartheid chega ao fim em 1994. Quais eram as leis do apartheid? Então, lei de terras nativas. Divide a posse da terra na África do Sul por grupos raciais. Lei sobre nativos com áreas urbanas. Obriga os negros a viverem em locais específicos. Lei de proibição dos casamentos mistos. Então, torna ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. Então, branco não poderia se casar com negro. Lei de registro populacional. Então, formalizou a divisão racial através da introdução de um cartão de identidade diferenciado por raça. Lei de áreas de agrupamento, então determina os locais onde cada grupo viveria de acordo com sua raça, não poderia misturar os grupos, né? Lei de autodeterminação dos Bantu, cria fundamentos governamentais distintos para cidadãos negros. E lei de reserva dos benefícios sociais, determina quais locais públicos poderiam ser frequentados por cada raça. Ned Belly. Gente, o povo de Ned Belly é um grupo étnico que vive no norte do Zimbábue. Esse povo ele é conhecido pela expressão artística, sobretudo pela pintura das casas, que eram e continuam sendo pintadas somente pelas mulheres. Então, dentro da arte, é um povo que é conhecido por essas pinturas nas casas. Então, o grupo, com cerca de 650 mil pessoas, são uma das poucas nações que preservam suas tradições. Mesmo sendo uma sociedade patriarcal, a conhecida herança artística dos Ned Belly foi passada de mãe para filha. Então, é uma arte, gente, somente de mulheres. Né? Então, ao longo dos séculos, as mulheres vão se dedicando ao grafismo e aos artesanatos. Uma casa bem pintada, a gente indica que a mulher da casa é uma boa esposa e uma boa mãe. Então, ela é responsável pela pintura das portas, pela pintura das paredes frontais, laterais e geralmente também o interior de sua casa. É uma cultura. Então, lá, quem pinta as casas são as mulheres. Uma casa bonita, bem pintada, é sinônimo de uma boa mulher, uma boa mãe. Então, na nação Nedbelly, as mulheres andam tão enfeitadas quanto suas casas. No pescoço, colares formados por anéis de cobre simbolizam fidelidade aos seus maridos. Olha só, gente, elas têm um pescoço bem grande assim. Assim como os anéis, sempre em chalés coloridos, elas são responsáveis por manter a cultura e a tradição do povo, passando às próximas gerações. Aí tá. Aí vocês podem ver algumas casas, ó, é tudo muito bem muito colorido. Isso parece muito com as obras de Rubem Valentim, né? Que a gente vê muita geometria, muita cor, né? E a mulher tá sempre aí com o seu cobre no pescoço. Então vamos lá, gente. Então, relacionando aí, o que tem a ver a arte, né, de Belly com o apartheid? Então, durante, gente, o apartheid, essas pinturas elas eram usadas como um sinal pelas pessoas do vilarejo. As cores roxa, por exemplo, era utilizada como um aviso de perigo, e a cor verde simbolizava o fim de um período de fome ou de guerra, segundo contam nativas da região. Então, atualmente, a arte do povo Ndebele conquistou galerias e exposições de arte pelo mundo, sobretudo com as pinturas da artista Esther Malangu. Então, gente, na época do apartheid, a pintura do povo Ndebele era uma forma de comunicação entre eles, que só eles entendiam, né? Então, se eles pintavam a casa de roxo, então eles entendiam, ó, gente, perigo, tá? Agora, se pintava de verde, não, ó, acabou a guerra, agora já é paz, né? Já acabou o período de fome, então era uma forma deles se comunicarem entre si e os opressores, enfim, não compreenderem o que eles estavam falando.
E é isso. Agora vamos, gente, lá para as nossas atividades de hoje. Então, bem simples, tá? Então, a gente vai continuar respondendo as atividades da nossa apostila e hoje a gente vai para a aula 2. A gente tem aqui um resuminho sobre o apartheid, né? E número 1, ó, durante o apartheid, as pinturas nas casas eram usadas como sinal pelas pessoas do vilarejo. Quais eram os significados das cores roxo e verde? Então, vocês vão colocar aqui o significado, tá, das cores roxo e verde. Número 2, fale sobre o povo de Nedibele. Que expressão artística torna esse povo conhecido? Qual a relação entre essa expressão e o gênero feminino? Então, vocês vão explicar aqui. E 3, pesquise sobre o apartheid, depois volte e comente por que você acha que o povo Nedibele utilizou a cor e não mensagens escritas ou faladas como forma de aviso entre sua comunidade. Então, aqui vocês vão pensar um pouquinho. Por que vocês acham que eles utilizaram cores e não escritas? Por quê? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de responder e mandar no Classroom, ok?